E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil Roig. E hoje temos quem? O Giba! E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o quê? iSwitch, iSwitch. Pra que ele serve? para monitorar a sua placa-mãe, seu processador e a refrigeração. E onde é que a gente baixa ele? No site da ASUS, Porque ele é de quem? da ASUS. Olha só, depois dessa propaganda aí, desse merchan, vamos pro vídeo. E não, gente, eu não esqueci, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, sugestões, dúvidas aqui embaixo nos comentários. Então, a gente baixa como esse iSwitch. Vamos lá. O iSwitch, ele é específico para cada modelo de placa-mãe. Então, você tem que ir lá no site da placa-mãe, do seu modelo de placa-mãe, vai lá na parte de suporte, procura lá nos drivers, põe a versão do sistema operacional e baixa o iSwitch, a última versão disponível. Tá? O que é interessante fazer sempre? Né? A versão base do iSwitch vem dentro do CD. Instala ela e atualiza em cima da versão do site. É que ninguém tem leitor de assim, não vou dizer ninguém, mas Sim, mas começa sempre... a gente tá supondo que você tem um leitor de CD, né? Para que você tenha todos os recursos dentro do iSwitch, como o pacote é um pouco grande, as atualizações são disponibilizadas somente com o pacote que vai ser atualizado. Então, vai lá no site da ASUS, baixa a primeira versão dele, instala e vai fazendo upgrade para você ir atualizando cada pacote que for necessário. Tá. E então a gente tem também mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente tinha no GPU Tweak. No caso, dependendo da sua placa-mãe, você vai ter acesso a determinadas características, features em português. Exato, recursos. Recursos, obrigada. Então, assim, dependendo da placa-mãe, ela tem alguns recursos. Por exemplo, a linha CyberTuff, ela tem alguns recursos dedicados só para a linha CyberTuff. A linha ROG, ela tem uns recursos mais dedicados... E qual que é a placa que a gente tá usando aqui pra testar? A gente tá usando uma Rampage 6 Extreme. A gente tá usando qualquer uma que se encontra, assim, em qualquer loja, assim, em qualquer lugar, tá? Então, assim, se você de repente não tiver esses recursos na sua placa, na sua casa, é porque a gente tá usando uma Rampage aqui, tá? Geralmente a Rampage tem todos os recursos do iSwitch. Isso. E aí, se você pega uma placa mais básica, ela não vai ter todos os recursos. Como essa é uma placa voltada para overclock, ela vai ter o recurso de overclock nela. Nas placas que não são voltadas para overclock, esse recurso, como a própria plataforma não permite overclock, esse recurso é retirado. Sim, beleza. Então vamos começar com como que a gente abre, como é que funciona, como é que aparenta ser esse iSwitch. Depois que você instala, você vai perceber que fica um íconezinho aqui na lateral, e se você apertar nele, ele vai abrir esse cara. Esse cara aqui faz parte do Fan Expert. Tá, o Fan Expert, lembrando, o seu fã, as suas ventoinhas precisam estar conectadas nos conectores da sua placa-mãe. Por quê? Porque a sua placa-mãe não monitora o que não estiver nela. Exatamente. Ela não tem bola de cristal, tá? Infelizmente. Muitas vezes os fãs vêm conectados direto na fonte de alimentação, então eles não têm regulagem, eles estão rodando a 100% sempre. Isso. Ok? Nesse caso, às vezes você não tem a necessidade de estar rodando 100%, quando você não está fazendo nada, por exemplo. Isso daí gasta energia a mais. Então, no caso da placa-mãe gerenciar, você tem essa opção aqui. Você tem já esse ícone do Fan Expert com 4 perfis pré-programados, que é o Silent. Quando eu apertar ele vai reduzir os fãs ao mínimo, né? Aí você tem o modo Standard. O modo Standard ele vai ser o modo básico com que o perfil da BIOS vai fazer a aceleração ou não das fãs, conforme a necessidade. Você tem um modo Turbo, onde ele vai acelerar as fãs até um limite X, que eu não me lembro se era 70% ou 60% ou 70% das fãs. E tem o modo Full, que aí ele vai acelerar todas as fãs no máximo. Então aqui eu tenho o ícone do iSwitch, depois ele é instalado. E eu tenho todas as opções, lembrando que isso daqui é uma Rampage, então eu tenho todas. Então, desde o 5-Way Optimization, né, que é onde eu consigo alterar os perfis de performance da minha máquina, tanto de performance quanto de refrigeração. Eu tenho o TPU, onde eu tenho as questões de overclock do processador e da placa de vídeo. Esse recurso específico ele só vai estar disponível nas placas e processadores que permitem overclock.
Uma pergunta, de certa forma, supondo que, né, a gente tenha aqui, esteja falando de uma pessoa que tem uma placa-mãe com, né, que tem esse suporte, ele poderia substituir o GPU Tweak? Sim e não. Para overclock ele poderia fazer por aqui, Tá. mas o GPU Tweak ele tem outras funções. E se tu estiver rodando com os dois, qual que vale? Então, sempre o GPU Tweak, se você não alterar aqui o GPU Tweak, vai predominar, sempre. Então é interessante ter para placa de vídeo especificamente fazer os testes do GPU Tweak. Exato. Porque o GPU Tweak tem muito mais recursos para você mexer na placa de vídeo do que aqui. Aqui vai ser um recurso básico. Eu tenho os perfis do Fan Expert, ok? Onde eu mexo na refrigeração da máquina. Eu consigo fazer curvas de avanço customizadas ou então pedir com que o Fan Expert ele analise todos os recursos de refrigeração do sistema e ele cria automaticamente uma curva de avanço. Com base no teu CPU, no teu GPU e na tua refrigeração toda. Legal. Exato. Uma pergunta, assim, parece meio óbvio, né? Mas é interessante fazer essa ressalva. A gente tem os conectores da placa-mãe e tem também conectores, né? Supondo que a placa de vídeo seja uma da Strix Asus. ou uma ROG. Isso, né? Que tenha... A gente... Fan Connector. Ela vai contar eles aqui também? Não. Aí o GPU Tweak que vai controlar as fãs que estão ligadas na placa de vídeo. Então, por isso Por isso o GPU Tweak é o mais interessante para a placa de vídeo. Então, se você tiver ali na sua... Você, por exemplo, tem uma placa de vídeo da linha Strix que tem o Fan Connector. Conecta a fan na placa de vídeo e ativa, você obrigatoriamente tem que ativar dentro do GPU Tweak para que aquele conector faça o gerenciamento da fan, ok? Legal. Eu tenho o recurso do G+VRM, esse cara que é o controla a alimentação do processador, toda aquela parte do circuito de alimentação. Sim. Né? Esse cara está desativado porque eu estou fazendo overclock. E tu está colocando direto essas informações na BIOS. Exato. Então eu desativei esse cara aqui, porque o que ele faz? Ele faz o chaveamento entre as fases de alimentação do processador para diminuir a temperatura. Como eu estou fazendo um overclock aqui de um processador que tem 10 núcleos e ele consome bastante, eu estou fazendo um overclock de 42% em cima do processador. Sim. Eu desativei para que todos os VRMs alimentem o processador para que ele não tenha falta de energia. Ok? Então eu coloquei num perfil que a gente chama de Extreme. Sim. Como o gabinete é bem refrigerado, então não tem problema de não superaquecer. Não tem isso em casa aleatoriamente, tá bom? Eu tenho o TurboCore App. O que ele faz? Ele vai colocar o clock máximo para o software que você direcionar. Então, eu quero colocar um jogo, eu quero ter mais performance nesse jogo. Então, eu quero que quando esse jogo estiver ativo, o GPU Tweak vai analisar e vai falar, pronto, agora eu vou colocar o processador a 100% sempre. E dá para colocar mais de um app, né? E definir prioridades. Dá pra colocar então, vários. Né? Tipo, jogo, streaming, aí depois a prioridade da música, né? E temos também aqui o EPU. O EPU, nesse caso, ele está desativado, ok? Mas ele que tem os perfis pré-programados de performance da máquina. Então, eu sempre vou colocar, no meu caso aqui, como a gente usa essa máquina para testes e tal, eu sempre vai estar no modo performance, mas eu tenho o Power Saving, onde ele vai te desativar vários recursos da placa-mãe, então ele vai desativar, se eu não estiver usando o controlador SATA, ele vai desativar a energia, então ele vai desativar a energia da porta USB, para economizar a energia da placa-mãe, e vai diminuir os perfis de fan. E salvar o planeta. Vai salvar, na verdade, só com... são 3 perfis, tá? O Performance, o Power Saving e o Away Mode. E todos eles a gente consegue fazer uma configuração, né? Sim, na verdade esses daqui são perfis pré-programados, mas você consegue mexer em algumas coisinhas, ok? Então, sempre eu deixo nesse cara aqui, que é mais interessante. Porque a gente quer performance. Nesse caso aqui eu não quero saber de salvar energia, eu quero que a máquina tenha o máximo de performance possível, ok? O que mais? A gente tem também nessa parte aqui de baixo que é para fazer vários tipos de monitoramento, né? Essa parte de baixo, então, eu tenho, primeiro, a frequência do clock do processador, né? Eu posso até olhar núcleo por núcleo. Eu tenho a voltagem que está sendo entregue para o processador e cada linha
que está entregando. Então, se eu tiver alguma alteração na fonte, eu consigo verificar por aqui. Então, às vezes a pessoa tem um problema de alimentação da fonte e ela não sabe. E eu consigo monitorar quanto que ele está entregando a voltagem por cada linha. Então, a linha 12 volts, 5 volts. Né? Exato. E geralmente não. Isso é uma função do iSwitch, que quando tem alguma coisa discrepante aqui, ele vai aparecer um aviso. Legal. Então, isso é importante. Ele funciona de uma forma de monitoramento ativo também. Então ele monitora a temperatura, se a temperatura do processador estiver muito alta, ele vai dar um alerta. Se a voltagem estiver muito fora, ele vai dar um alerta falando que a voltagem... E nesse caso, se a voltagem estiver muito fora, tem um sistema da placa-mãe que até desliga a placa-mãe para evitar danos. Nossa! Isso é muito importante. E nós temos também um monitoramento dos fãs. Então, também quando o fã está com uma velocidade muito baixa, o iSwitch ele te dá um alerta falando que aquela fã em específico ela está rodando uma velocidade mais baixa do que o configurado mínimo. Né? Isso que pode, né, significar que ela está com algum defeito. Né? Pelo, poeira, excesso de poeira, isso daí prejudica muito, né, a refrigeração. Então, é importante que você tenha esses recursos para que o seu PC tenha a maior performance possível. Nós temos, fora essa parte de controle da placa-mãe, nós temos o PC Cleaner, né, onde eu posso derrubar processos ou fazer algumas limpezas de arquivos, né, para ganhar espaço, entre outras coisas. Eu tenho o EZ Update, que a gente já falou no outro vídeo sobre atualização de BIOS, então esse cara está dentro do iSwitch, né, eu posso fazer a atualização pela internet. E eu tenho formações do sistema, então ele vai colher placa-mãe, né, qual que é a revisão de BIOS, qual que é a CPU utilizada, quais são as memórias que eu estou utilizando, qual que é o clock que elas estão funcionando. Legal. Ok? Tudo certinho já. Tem o USB BIOS Flashback, que ele também faz parte da questão de atualização de BIOS, só que ele vai fazer, por aqui eu seto ele para que ele faça através do pendrive automaticamente, né? E aí eu tenho o File Transfer, só que daí eu tenho que estar logado no serviço do ASUS Web Storage e eu consigo fazer a transferência de arquivos de uma pasta X para um serviço na nuvem. Isso é interessante para que você tenha um backup na nuvem de alguns arquivos que você queira que não queira perder no computador, né? Existem inúmeros serviços sobre isso e a ASUS também tem dentro do iSwitch. Então, galera, se vocês ficaram com alguma dúvida, o que eles fazem? Adiciona aí nos comentários. Se vocês quiserem que a gente faça algum vídeo específico ou explique alguma função específica das placas-mães, deixa um comentário aí, se inscreva. E claro, né, deixa o like, compartilha com todo mundo. E a gente quer agradecer mais uma vez pela presença do nosso querido maravilhoso Giba! E ele vai voltar, né? Vai voltar, certeza. né? Então, se vocês querem ver o Giba mais vezes aqui, também bota aí né? Faz uma comemoraçãozinha pela presença dele. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu, galera.